sou o Pedro, ele é o Caio. A gente vai falar sobre métricas, sobre o desenvolvimento de software. E algum de vocês usam métricas aqui hoje? Duas pessoas estão usando métricas. Chegou mais um ali que usa, que eu sei. Então, vocês que usam hoje, vocês usam as métricas para o quê? O que elas têm ajudado vocês? A previsibilidade, tipo de coisa que a gente vai durar durante uma teste. E só para acompanhar, tipo, uma coisa que a gente achou legal foi a gente achou um gargalo nosso, onde a gente estava mais demorando para entregar. Legal. Você também fala. Então, para procurar gargalos, melhorar o processo, para ajudar o time. Eu quero também fazer uma pergunta importante, né? O que o pessoal espera vendo as métricas, além do pessoal que já usa, eu ouvi um pouco do pessoal que não usa, o que eles esperam vendo as métricas, porque, tipo, o que motiva as pessoas a virem entender mais sobre métricas e o que vocês sentem que elas podem ajudar vocês? O Pedro tinha achado muito invasivo. Eu falei, ô Pedro, chega lá e pergunta, mano, por que vocês estão aqui? Por que vocês vieram aqui? Pelo amor de Deus, agora vai se sentir acuado. Cara, acho que é mais fácil. Puta. A gente queria saber um pouquinho também, da mesma forma que a gente perguntou aqui. Quem já usa, por que está usando? Quem veio e não usa, por que veio? Fico bem filosófico, cara. Só um de cada vez, tá? Ninguém quer falar? Por que eu vi e não uso ainda? Porque a gente já está estruturando o processo, tipo o framework nosso lá de Data Science. E 2, a gente não quer sair tacando métrica a roda. A gente quer descobrir, tipo, quando seria bom começar a medir, se é que de fato espera maturar o processo, ou já é bom medindo, para que já descobrindo algumas coisas, como vocês começaram, pegar esse tipo de insumo pra gente. Boa. Vou começar aqui. Tem umas palavras que é importante a gente saber quando a gente está falando sobre métricas de desenvolvimento. São essas 4 aqui. A primeira é o lead time, de quanto tempo demora no nosso fluxo de valor. Desde que uma tarefa começa a ser feita, começa a ser planejada, o começo da concepção dessa tarefa, até de fato ela ser entregue. Isso é o lead time, então quanto tempo ela vai demorar em todo esse processo. Dentro do nosso lead time, se a gente quiser ver quanto tempo a nossa tarefa está passando em cada uma das etapas do nosso processo, a gente pode usar o cycle time para isso. Então, dentro de cada parte que a gente definiu do nosso processo, a gente pode quebrar o nosso lead time em todas essas partes e ver como que está passando em cada uma dessas etapas. A gente tem o nosso WIP, que é o nosso Work in Progress. Ele vai mostrar para a gente, na verdade, quantas coisas estão sendo feitas ao mesmo tempo. Então, tipo, você puxou 3 itens para fazer, então tem 3 itens caminhando no seu Kanban. Ele vai mostrar isso, quanto você pode limitar ele para saber definir exatamente quantos itens vão passar pelo seu fluxo ao mesmo tempo. E tem o throughput. O throughput é a sua vazão de entrega. Então você pode definir um tempo, que nem uma semana, e enxergar a vazão que teve nessa semana. Então, quantos itens foi entregue nessa semana? Então aqui a gente tem uma Lead Little, que é uma ferramenta bem legalzinha agora que a gente já sabe o que é cada uma dessas palavras. E a Lead Little é assim, o resultado, o nosso lead time, é o nosso work in progress dividido pelo nosso throughput. Então, suponhamos que a gente tem um time que historicamente ele já viu que ele tem o throughput de 2. Então, se a gente vê uma semana, esse time entrega 2 itens essa semana. E a gente coloca 2 itens para ser feitos essa semana. Então, o lead time vai ser 1, o item feito em uma semana. Mas o que acontece se a gente reduzir esse work in progress? O time vai conseguir focar muito mais. Então, o time que entregava 2 itens uma semana, você colocou um item só para esse time fazer, o time vai entregar na metade do tempo. Tem uma comparação legal. Imagina quando você era pequeno, assim, você está lá no quintal, você ia brincar, sei lá, com a mangueira, regar o jardim, fazer uma coisa assim, tem a vazão da mangueira. Você ligou ela, começou a sair água. O que acontece quando você coloca o dedo nela e coloca um barramento assim na parte da vazão da água? A água vai ser muito mais forte. Esse é um exemplo
de por que se trava o IP, porque se trava o que vai passar no seu board de uma vez. Hoje a gente tem alguns momentos do nosso dia a dia onde a gente depende de dados e as métricas vão ajudar muita gente nisso. Então, com certeza, acredito que aconteceu muita gente aqui. Quando já chegou alguém para você e falou quanto tempo você gasta para fazer isso daqui? A pessoa já ficou com a ideia e, putz, preciso disso, quanto tempo você gasta nisso? Acontece muito. Uma coisa que realmente não acontece aqui na Acreditas, mas já aconteceu muito comigo em outras empresas, no mercado, alguém chegar e falar, tipo, pô, Pedro, quanto tempo você demora para fazer isso aqui? E o nosso processo de desenvolvimento é um processo muito criativo, então é muito aberto os prazos. Uma parte é chutômetro, outra parte é a gente mesmo, o sentimento que a gente tem daquilo que a gente vai fazer. Então a gente fala, putz, isso aí eu consigo fazer em 3 semanas. Aí a pessoa considera isso de uma estimativa e acaba considerando isso como um burn-up, uma data de entrega mesmo, considerando com prazo final. Das 3 semanas, putz, eu preciso agora que você falou que era 3 semanas. Isso acontece bastante, as métricas vão ajudar a dar transparência do nosso processo para não acontecer esse tipo de coisa. As métricas ajudam também quando a gente deve refinar. Então, no nosso dia a dia, quando que a gente realmente precisa refinar alguma coisa, porque, por exemplo, em metodologia você tem, por exemplo, o Scrum, tem iterações fixadas e no começo de iteração sempre tem um planejamento e lá você vai ter que refinar. Mas as métricas vão mostrar que não é sempre que você precisa de fato refinar, você deve refinar sob demanda. E mais pra frente vai mostrar nos gráficos como que eles falam isso pra você, como que deve ser a sua cadência de refinamento. Também, quando fazer pair programming, a gente deve sempre fazer tudo com pair programming, ou de vez em quando a gente deve fazer, ou quando que a gente deve fazer. As métricas vão ajudar também a gente ver isso, a gente definir quando que é um momento bom pra gente realizar um pair programming, por exemplo. Também, por exemplo, está no começo de um projeto, em que momento desse projeto você deve configurar um CI e um CD? Quando que é o momento que realmente você precisa gastar esforços nisso? As métricas vão mostrar, por exemplo, se estiver ficando muitos itens demorando para entrar em produção, é um insight enorme que talvez seja um exato momento de você aplicar um CI e CD no seu projeto. Como definimos nossas iterações também? Nossas iterações devem ser de 1 semana, de 2 semanas. Em quanto tempo a gente deve parar para a gente rever tudo que a gente fez no nosso processo? Em qual momento a gente deve começar a planejar próximas coisas do nosso processo? As métricas vão ajudar a gente a ver isso. E também dados e fatos. Dá muitos insumos para a gente olhar um gráfico e poder argumentar com ele, poder falar, putz, aqui reflete no nosso processo que está acontecendo isso e vai mostrar os dados históricos, vai ficar muito melhor de uma argumentação, por exemplo, talvez seja, por exemplo, um exemplo mesmo do CI e CD. Se você o gráfico está mostrando para você que está dando gargalo para colocar coisas para produção, você consegue conversar com a área de produtos e falar para eles, mostrar dados históricos e falar, então, essa é a hora de gastar esforços nisso, de fato, isso vai ajudar muita gente. Então, dá mais transparência no seu processo, te ajuda na argumentação. Só queria acrescentar mais um exemplo aqui, que eu até estava conversando com o Pedro um pouquinho antes. Eu gosto de falar bastante que a métrica, ela te dá oportunidade, né? Por que ela te dá oportunidade? Vamos supor que você conheça a sua vazão, a sua velocidade e você precisa aumentar a sua vazão. Só vai conseguir tomar essa decisão se você souber qual que é a sua velocidade atual. Ou um outro cenário. Por exemplo, você tem 15 pessoas no seu time. Aí você fala, cara, esse time está muito grande e eu preciso quebrar esse time. Cara, eu vou olhar nas minhas métricas, né? E segundo as minhas métricas, ela vai me dizer, putz, é o melhor momento para eu quebrar o meu time? Se eu quebrar, putz, qual que é o risco de diminuir a minha vazão? Eu posso correr esse risco agora? Eu gosto de falar que, putz, além de tudo que o Pedro comentou aí, a métrica, eu costumo falar que ela te dá a opção, ela te dá a oportunidade de você analisar antes de uma tomada de decisão. Uma das métricas que a gente tem é o lead time, e existem vários gráficos que vão mostrar o seu lead time. Aqui mais pra frente vou mostrar um exemplo de um só, porque tem números. O que o lead time vai te ajudar? Ver gargalos no seu processo. Então, se uma tarefa está demorando muito tempo para ser feita, você pode analisar ela e ver onde aconteceu um gargalo. Em definição dos itens também, se uma tarefa está demorando muito tempo para ser
do início dela até o final, talvez ela poderia ter um planejamento melhor nela, poderia ter se quebrado em outras tarefas para diminuir a complexidade, a incerteza dela em definição geral do item. Também itens sem padronização de complexidade e incerteza. A métrica, quando ela vai variar muito, por exemplo, tem um item que entrega uma semana que são entregues muitos itens rápido, uma semana que tipo, putz, demorou muito para um item ser entregue. Então, às vezes falta uma padronização, e isso vai te dar insumos para o seu planejamento. Esse gráfico aqui pode ser olhado em uma retrospectiva e ele vai deixar bem claro que, por exemplo, na próxima iteração seria importante demandar mais tempo na definição dos itens que devem ser feitos para ter uma padronização na complexidade e incerteza deles. Também problemas de ambiente podem estar impactando no tempo de entrega de uma tarefa. Por exemplo, se o ambiente existem inúmeros tipos de ambiente, tem ambientes que podem impactar nisso. Por exemplo, o ambiente físico mesmo onde estamos pode ser que impacte no tempo de uma tarefa. Pode ser que o ambiente que a gente esteja usando, por exemplo, putz, caiu, o servidor de staging está estável, por exemplo. Tem muita gente colocando coisa lá, também pode atrapalhar nisso. Essa métrica vai deixar claro o item que acontece isso, e você vai poder analisar nesse item o que causa isso. Também mudanças no time, então se entrou uma pessoa no time, pode ser que as entregas diminuam, ou se saiu uma pessoa do time, ou se uma pessoa do time foi trocada por outra pessoa, teve mudança entre áreas, por exemplo, não mudou a quantidade de pessoas no time, mas uma mudança de alguém pode ser que resulte, que cause um impacto nesse gráfico. Vou mostrar um exemplo da planilha, um exemplo do gráfico. Aqui embaixo a gente tem os dias. A quantidade de dias que demorou para cada item serem feitos. E na vertical, a gente tem a frequência desse acontecimento. Então, aqui nesse gráfico a gente nota que em 6 dias aqui, é mais frequente entregar em 6 dias, demorar 6 dias para uma tarefa ser feita. Aqui é a maior concentração, então 6 dias. E esse é um gráfico chamado de long tail, porque você vê que ele tem uma cauda que se estende aqui. Isso não é muito bom, significa que não tem padronização nos itens que estão sendo feitos. Então, mais comumente demora 6 dias para se fazer um item, mas pode acontecer que demore 11 dias, 10 dias, mas você tem menos ocorrências disso. Então, normalmente demora 6 dias, mas pode ser que aconteça de demorar até 11 dias. Alguma dúvida, galera? Tá aqui? A gente tem o lead time breakdown também, então uma vez que a gente tem o lead time, vem de ponta a ponta quanto tempo está demorando para uma tarefa ser entregue. A gente pode quebrar os ciclos que aconteceram dentro desse lead time, então cada etapa do seu processo você pode quebrar e ver quanto tempo demorou em cada uma. Aqui ele vai te ajudar a identificar a existência de gargalo em alguma etapa. Então, se demorou muito tempo em uma etapa, talvez tenha um gargalo nela. Ele vai te deixar explícito isso, vai te dar insumos para trabalhar em cima desse gargalo, reduzir ele. Também avaliar se os itens que estão no work in progress, os itens que já estão sendo feitos, quanto tempo eles vão demorar para chegar em uma certa etapa do processo. Então você consegue, por exemplo, dar uma previsibilidade de quando o item vai poder ser testado, quando o item vai estar perto de entrar em produção. Então você consegue ter previsibilidade de onde entram os seus itens ali os itens que já foram puxados para serem feitos. Também cria insumos para cerimônias como daily e retrospectiva. Você vê esse gráfico no daily, você pode, por exemplo, saber em qual etapa vai ter um gargalo, já se preparar para esse gargalo, mitigando ele. Aqui a gente tem, cada barra dessa é um item, e as cores são as etapas do processo desse item. Então o primeiro item ali, a parte azul, é um em desenvolvimento, é um item que já está há 10 dias em desenvolvimento, passou 10 dias em desenvolvimento, aí após isso ficou um dia aguardando para testes, depois disso ele está 6 dias em testes, é o último estágio que o item esteve ali, 6 dias em teste. Então existe algo que possa ser feito para ajudar nos testes desse item?
Isso deixa muito explícito. Por exemplo, você poderia no começo de uma daily começar perguntando para todo mundo: putz, alguém está com algum gargalo? E esperar cada pessoa se lembrar do que está sendo feito, se lembrar do que pode acontecer. Esse item vai te poupar tempo, esse gráfico vai te poupar tempo. Você vai ver, putz, esse item está 6 dias para você testar em teste. O que está acontecendo no teste dele? Como que a gente pode melhorar esse processo dele? Aqui a gente tem um item também, por exemplo, esse está em vermelho aqui, ele está em 6 dias aguardando testes. Ele não entrou em desenvolvimento? Ele é um exemplo de um item que não entrou em desenvolvimento. Ele, por exemplo, era uma coisa que só dependia de testes, por exemplo, está 6 dias aguardando. Mas por que ele está 6 dias aguardando, por exemplo? Pode ser que a empresa só, tipo, esse time aqui, pode ser que só tenha um QA. E esse único QA está há 6 dias testando a tarefa, ele não pode puxar outro item. Aí vocês configuram o board, tipo, tanto para os devs, quanto para QA num board só, e para puxar as mesmas métricas. Ficaria, por exemplo, em um único Kanban cada etapa, então, de desenvolvimento para desenvolvimento completo, esperando por testes, para testes, e o único board, quando a gente traz essa planilha dele, essa métrica dele, a gente consegue ver isso. Era essa dúvida? Mas, não, mais ou menos é porque se ele só pegaria, se o lead time dele só teria teste, tipo, aguardando testes em testes, então eu tô supondo que ele não passou por colunas de desenvolvimento. Sim. Aí eu não sei se é outro board. É que nesse gráfico aqui ele considera, por exemplo, se eu desenvolvi num dia e no mesmo dia eu já coloquei para teste, ele não conta um dia. Tá. Ele é 0, no mesmo dia ele já colocou para testar. E só queria acrescentar aqui também um ponto que o Pedro estava comentando. Só com esse gráfico aqui você já consegue ter bem clara qual que é a eficiência do seu fluxo, né? Olhando aí tem praticamente, sei lá, vamos supor que esses 8 itens sejam os itens históricos que o time tem. Putz, você já começa a ver que, cara, tem pro primeiro item ali, eu estou demorando mais ou menos uns 6 dias para começar o teste dele. Ou seja, putz, eu tenho teoricamente um fluxo nesse momento ineficiente, que eu estou, ao invés de trabalhar com o item está esperando para ser trabalhado. Também ele pode estar mostrando, por exemplo, que está 6 dias sendo testado, talvez os testes desse item estejam sendo feitos totalmente manual. Isso vai te dar dados que defendem você automatizar os testes. A gente tem um gráfico também de throughput. O throughput ele vai mostrar, por exemplo, se está acontecendo algum problema de ambiente que está atrapalhando na vazão de entrega do time. Também ele vai te mostrar semanas que não houveram entregas. Isso nem sempre é algo ruim, às vezes pode ser que vai te mostrar que às vezes o time estava novo, estava se entrosando, estava configurando o ambiente. Falta de cadência de entrega, ele também te mostra isso. A falta de cadência de entrega vai dificultar a você saber quando você deve refinar. Por exemplo, se uma semana você entrega 10 itens, outra semana você entregou um item, fica difícil você saber, então esse gráfico vai mostrar como que o time pode caminhar a ter mais cadência nas entregas, a conseguir entregar sempre parecido o valor para ter previsibilidade. Também o aumento no número de entrega quando o prazo final se aproxima. Então, se foi definido um prazo final ali e o gráfico ele começou a mostrar que teve muitas entregas, às vezes o gráfico está mostrando que alguém foi lá e colocou um prazo de entrega ali e acabou ocasionando isso. Também sites de planejamento, tem exemplos? É que foi o que eu já comentei anteriormente. Foi o que eu já tinha comentado, que é te habilitar a ter opções no seu planejamento. Por exemplo, quantos itens eu preciso planejar por semana? Às vezes eu gasto lá, sei lá, eu coloco 3 reuniões de refinamento para a semana e acabo durante a semana investindo meu tempo para descrever, detalhar 10 histórias. Mas, porra, minha vazão às vezes é de 4. Será que realmente eu preciso investir todo esse tempo, toda semana, para refinar um monte de item, sendo que eu só dou a vazão por 4 itens, só dou a vazão a 4 itens por semana? É isso que a gente colocou de insights de planejamento. Aqui um exemplo de um throughput histórico do time. Então, por exemplo,
É como se o time começasse lá na parte esquerda do gráfico, então passaram-se 3 semanas sem entregas, aí veio uma semana que teve 2 entregas de 2 itens, depois uma semana que novamente não teve entregas, e esse time começou a entregar, teve uma semana que o time entregou 10 itens em uma semana. Isso pode ser, por exemplo, que definiram um prazo de entrega aqui, então isso mostrou que tipo, teve 10 itens entregues em uma semana. E logo depois voltou a entregar pouco o time, a 2 itens por semana, 1 item por semana, mas nota-se que teve uma cadência nas entregas aqui. Começou a se estabilizar em 4. Então, um time quando ele é novo, é muito comum que os gráficos oscilem, porque tem poucos dados históricos. Então, como o time vai ficando mais experiente juntos, por isso que os times devem ser mais fixos, não deve ter uma rotatividade muito alta neles, eles começam a ter previsibilidade. Então o time começou no gráfico oscilando, entregando pouco, entregando muito, entregando pouco, até que teve cadência aqui. Então a cadência é de entrega de 4 itens por iteração. E isso pode mostrar, por exemplo, que deve ser refinado 4 itens. No mínimo 4, porque se o time tem certeza que você vai entregar 4 itens, então você já sabe que na próxima iteração tem que ter 4 itens prontos para serem desenvolvidos. Bom, só complementando o que o Pedro falou ali, quando a gente está falando de 10 itens, pode ter acontecido também, sei lá, do time ter acumulado. Nunca a gente vai olhar só uma métrica, tá? Nunca vou só me guiar pelo throughput, então por isso que a gente falou primeiro do lead time, acho que é um complemento. E aqui pode ter acontecido também, esse fato que o Pedro comentou, mas pode ter acontecido também de, sei lá, as pessoas terem acumulado um monte de item, terem começado um monte de coisa e não ter terminado, e só ter terminado nessa semana aí. Por isso que às vezes acontece esses picos aí de vazão. Mas na verdade, se você só olhar por aí, pode dar uma enviesada, se você não olhar também o seu lead time. Você fala, puta, eu peguei 10 itens, caralho, essa semana foi muito top. Mas na verdade não, pode refletir justamente um problema novamente do seu fluxo. Eu tenho uma pergunta. Aí vocês estão considerando tipo, só a quantidade de itens ou a complexidade deles também está um pouco envolvida? Por exemplo, esses 10 eles são tão complexos cada um quanto aquele da semana só teve um. Cara, esse gráfico de throughput, ele considera aqueles itens que vocês pré-acordaram, né? Quais itens a gente vai medir. Então, sei lá, vamos supor que eu queira medir a vazão por história. Então aqui a gente não está olhando a granularidade, se eu estou terminando uma história gigante, se eu estou terminando uma história pequena. Teoricamente isso não deveria influenciar tanto, tá? E a gente vai explorar isso aí um pouquinho mais para frente, mas aqui a gente não considera isso, o tamanho, tá? Aqui a gente tem outro gráfico que vai ajudar muito a gente, que é o CFD, o Cumulative Flow Diagram. Ele vai mostrar gargalos no nosso processo também. Ele vai mostrar se o nosso backlog está saudável, se a gente está planejando, se a gente está guardando os itens, tem itens suficientes que acompanham a nossa vazão de entrega, se os itens que estão caminhando, que estão puxados para serem feitos no board, se estão realmente tendo vazão. Então, se os itens estão sendo puxados, eles estão sendo entregues. E também ele mostra extração de métricas como o lead time médio e o throughput médio. Aqui um exemplo do gráfico. Aqui ele tem as cores, cada cor mostra uma fase do seu processo. Então, esse laranja aqui ele é o seu backlog. Então, no caso desse time daqui, ele tinha um backlog crescendo muito, que não acompanhava a vazão de entrega. As entregas aqui são esse verde mais escuro aqui embaixo. E o verde escuro não está crescendo conforme o backlog está crescendo. Então tem muitos itens sendo preparados para serem feitos, sendo injetados nesse time, e esse time não está tendo a vazão suficiente para acompanhar esses itens que estavam entrando no backlog. Então talvez compensasse aqui não investir muito tempo colocando itens em backlog, mas muito mais tempo aumentando o throughput, aumentando as entregas do time. Aqui a gente tem outras fases do desenvolvimento também. Então o Ready to Dev, que é essa parte mais escura aqui. Então você tem um backlog, embaixo do backlog você vai ter quanto do seu backlog que está pronto para desenvolvimento, quanto do seu backlog aqui nessa parte verde clara aqui, quanto está sendo desenvolvido,
essa parte azul, quantos está sendo testado, e por final aqui, quantos que já estão aceitos, quantos que já estão aprovados e estão entregues. Esse gráfico é bem legal, a gente pode mostrar, por exemplo, se você teve um tombamento, assim, se você tinha muitos itens sendo desenvolvidos. Então, suponhamos que a parte aqui de esse verde claro ele estivesse muito alto, mas a parte de itens entregues estivesse muito baixo. Então, de repente, acontece de virar a cor aqui dos itens, e muitos itens entregues de uma vez, que chegou ao mesmo tamanho que eram os itens que estavam sendo feitos. Então, isso foi um caso que aconteceu comigo, por exemplo. É um caso onde a gente não tinha configurado CI e CD, então a gente estava acumulando muito item para ser feito o deploy dele de uma vez. Então a gente foi acumulando, e de repente acontece uma virada onde você vê que o seu nível aqui de itens entregues sobe muito e acompanha a quantidade de itens que estavam sendo desenvolvidos. Então mostra que você colocou, por exemplo, um monte de coisa no ar de uma vez. E isso é uma coisa que esse gráfico deixa bem explícito. Então, junto com outros gráficos, vai te dar insights muito bons sobre o seu processo. E essa é a questão. Não, eu assim, para mim esse gráfico eu acho não. Esse gráfico aí é o mais completo, como o Pedro já falou. Ele mostra tudo aquilo que eu mostrei anteriormente, de lead time, de throughput, e também a saúde do meu backlog, né? Putz, e por aí, novamente, você começa a tomar as decisões. Eu tenho um backlog gigante, às vezes, por alguma lição de negócio, esse backlog não tem que diminuir, as pessoas estão olhando cada vez mais para frente porque o backlog só está aumentando, e o input que ele vai me dar é, putz, coloca mais gente no time, entendeu? Traga mais gente, ou quero um produto, frentes diferentes, tudo mais. E esse gráfico aí, visualmente ele é bem complicado de você tomar algumas decisões, né, que são um pouquinho mais simples, um pouquinho mais visuais, mas esse aí eu acho mais completo de todos, que dá todo aquele embasamento que o Pedro já comentou. Vou falar um pouquinho sobre o J-Curve. Não é um gráfico sobre o processo de desenvolvimento, mas é uma coisa bem importante que acontece na vida em geral. Quando a gente tem uma mudança muito impactante, por exemplo, ali no começo do gráfico, por exemplo, no time tem uma mudança, sei lá, de 5 pessoas de uma vez no time, o time tende a perder muita produtividade. Então, mudanças muito impactantes, por exemplo, quero de hoje para amanhã acompanhar todas as métricas, viver métricas, respirar métricas. Você vai ter uma perda de produtividade muito grande se querer causar alguma mudança que tem um impacto grande de uma vez, ou sei lá, entrar 5 pessoas de uma vez no time, vai perder muita produtividade, vai demorar para você ganhar essa produtividade. O ideal é que você vá fazendo mudanças pequenas que gerem pouco impacto, assim você não gera uma perda de produtividade muito grande, você não causa impacto grande. Então, por exemplo, num lugar de colocar só 5 pessoas de uma vez no time, colocar uma de cada vez, deixar elas gerarem mais entrosamento, começar a ver as métricas aos poucos, começar vendo uma métrica na daily, por exemplo, começar aos poucos do que começar com os 2 pés juntos de uma vez e acabar perdendo um pouco de produtividade por conta disso. E é isso, galera. Legal. De quanto em quanto tempo é recomendável olhar para as métricas e como que se define isso? Cara, assim, vou falar o que a gente normalmente faz, tá? Eu acho que a frequência é você que tem que definir de acordo com o que você precisa, na verdade. Como o Pedro citou aqui, ele deu um exemplo que ele olha diariamente, né, para eles tomarem decisões mais rápidas nas dailies deles. Mas também você pode acumular, né, algumas métricas para vocês avaliar historicamente numa retrospectiva, por exemplo, e tentar olhar o gargalo na retrospectiva. Mas falar, putz, olhar todo dia, olhar toda semana, olhar uma vez por mês, acho que vocês que têm que achar o seu time, no caso, deveria encontrar a frequência necessária. Tem uma dúvida que é o ponto do Bruno, que eu ainda acho que não ficou muito claro para mim. Que esses gráficos assumem que você pré-definiu o tamanho igual para todos os itens. Eles têm que ser comparáveis entre si. Então, tipo, toda essa parte das suas métricas, ela tem um fundamento que é os itens têm que ser tarefas de mesmo tamanho barra complexidade, certo? Não, se você reparar, em nenhum momento a gente trata aqui a questão de complexidade e tamanho. Por quê? A gente parte do pressuposto que você vai aprender isso conforme o seu processo vai evoluindo, tá? Quando a gente falou de lead time, quando a gente fala bastante de throughput,
putz, a gente vai identificando os padrões do time. Como o Pedro mostrou no Instagram, volta lá, Pedro, por favor. Bom, ao invés de eu ficar olhando toda hora para complexidade, tamanho, se é PMG, o que for, eu começo a avaliar dos itens que eu estou entregando, qual que é o padrão que ele tem. O que a gente consegue ver aqui é que eu estou começando a encontrar um padrão e eu posso falar que meus itens, independente se é PMG, a maioria deles são entregues entre 1 a 6 dias. O que isso pode te ajudar? Quando você for fazer o seu planejamento, você pode olhar e falar, cara, esse item aqui, ao invés de falar, ele é P, ele é M, ele é G, que é bem complexo, inclusive você entrar nesse consenso, você fala, galera, esse item que a gente vai pegar agora, está entre 1 e 6 dias, que é o que mais frequentemente a gente entrega. Então, por isso que eu comentei lá no começo que deveria ser relevante essa questão do PMG na hora da estimativa. O que a gente sugere é que você, antes de dar uma estimativa, você olhe para o seu contexto histórico. Então, putz, se eu olhar, né, se eu só mostrar os resultados da forma que eu estou fazendo hoje, quanto tempo demora para entregar? Não sei se agora respondeu a sua pergunta ou ainda não. Mas eu entendi que essa pré-definição é baseada em dados, como o seu time está se comportando. Mas, por exemplo, se eu chego ali no Refinement e a gente acha que ele está levando 12 dias, eu deixo lá ou eu devo quebrar em 12 que eu vou levar 6 dias? Se eu te perguntar 12 dias é bom ou é ruim para você? Entregar valor para o seu cliente, por exemplo. É ruim, mas até 6 também é. E aí que você vai aprendendo, cara. Se 6 ainda está ruim, putz, você vai ter isso de input. Aí vem um pouquinho da pergunta do Ale. A gente entregava um item em 12 dias, agora a gente entrega em 6 dias. Mas, cara, 6 dias para entregar valor para o meu cliente já é o suficiente? Essa pergunta, esse questionamento vocês vão ter que ficar instigando o time de vocês. Se vocês entrarem num consenso que 3 dias pra gente é um tempo aceitável, pro meu cliente que é aceitável, que é o principal, cara, vocês começam a trabalhar itens de até 3 dias, independente se é P, M ou G. Entendeu? Mas por mais que a gente não coloque esse rótulo de P, M ou G, teoricamente elas vão ter que ter o mesmo padrão, assim, né? Cara, porque assim, se você for ficar pensando, putz, o que é um P, por exemplo? Um item de 1 a 2 dias. O que é um M? É um item de 3 a 4? O que é um G de, sei lá, até 10 dias? Cara, não é mais fácil quando você vai passar uma estimativa para alguém, falar, cara, esse item eu te entrego até 10 dias, do que eu te falar, esse item é um P, o que significa isso para você? Mas a minha preocupação é com as métricas. Então, eu entendi esse ponto de que tem que chegar um consenso de quanto é o tamanho ideal e aí você vai dividir, por exemplo, a 3 dias. Mas a gente inevitavelmente chega a tarefas de 1 hora, sabe? Mudar o telefone no site. Aí eu acho estranho eu adicionar esse item no Gira que a gente usa, porque quando eu começar a olhar o gráfico throughput, aquele pico de 10, ele não vai ter tanta informação. Porque ele tem 3 mudanças no site, de mudança de taxa, de telefone de atendimento, que ele decidiu. Teve uma semana que mudou 2 vezes o telefone de atendimento. Se eu começar a colocar esses itens micro, ele vai atrapalhar a minha observação futura, o problema de trabalho. Por que ele vai atrapalhar? Porque eu estou comparando adicionar um novo passo na etapa de salvar lead, que tem uma complexidade e que, isso a gente entrega o valor em 3 dias, entregar essa etapa em 3 dias, a gente faz isso bem. Mas aí eu coloco esse throughput é interferido porque entra umas 6 tasks que são minúsculas, são literalmente menos de 1 hora para ela estar no ar. Mas será que isso por si só já não é uma informação útil? Por exemplo, isso já é um insight de por que está chegando então tanto dessas coisas pequenas? De certa forma, isso já é um possível insight que você está tendo com as métricas. Tipo, tá bagunçando, mas é relativo essa questão de estar bagunçando. Eu acho que eu concordo bastante com o Soneca nesse sentido. Eu não colocaria essa história dentro de uma user store, por exemplo. Eu não colocaria essa tarefa ser feita como uma user store para não entrar nas métricas e poluir. E aí talvez eu colocaria como uma task, sabe? Criar outros subtipos e configurar a planilha para outros tipos. Os gráficos também vão te mostrar o contexto histórico. Na nossa cabeça a gente consegue guardar pouca informação,
Aqui a gente vai conseguir ter informação de todas as coisas que aconteceram. Então depende do lugar, às vezes um time fala que faz sentido a cada semana ter um item pequeno, assim, um item muito pequeno. Eu acho Então, que no final das contas faz sentido talvez você se preocupar com a poluição do gráfico. Acho que tipo, você tem que olhar para os dados e conseguir explicá-los. Tipo, se você conseguir explicar, independentemente se parece que aquele gráfico está poluído ou não, eu acho que isso por si só já basta. Você já está extraindo o insight daquela métrica. Só uma opinião, eu acho que métrica por métrica, cara, não quer dizer nada. Tipo, a palavra te diz alguma coisa e você tem que interpretar aquilo, sabe? Tipo, então se você tem 10 itens lá que estão poluindo, porque você quer fazer uma estatística X, você tem 10 itens. Mas eu não acho que você não deveria colocar no seu campo alguma coisa assim, porque vai, entre aspas, sujar as suas métricas. Porque uma vez a gente ficou nessas também, nós estamos trabalhando de crédito e tal, mas se eu colocar isso vai sujar minha métrica, se eu colocar aquilo vai sujar minha métrica. E aí, tipo, cara, você não faz mais nada, você não quer colocar nada no seu Kanban porque você está com medo de sujar as métricas. E na verdade, métrica por métrica é só um indicativo de alguma coisa. É como você interpreta aquilo que funciona. Então, se você está com problema desses itens pequenos, você vai lá e remover ele. Faz um filtro na hora de interpretar, não na hora Isso. sim, você pode escolher, dependendo do que você quer ver, você pode, sei lá, putz, esse item aqui eu não quero ver nesse gráfico. Mas é importante você ter a habilidade de poder ver esses itens no gráfico no momento que você precisa. Porque, por exemplo, o item, pelo menor que ele seja, ele vai passar por todo o seu fluxo. E ele pode te mostrar coisas que acontecem no seu fluxo que vai te resguardar de um próximo item passar por lá. Então, por exemplo, você está em uma etapa de QA. Um item pequeno pode pegar um gargalo na etapa de QA, que na hora que o item grande for passar lá, vai acontecer lá. E se o item pequeno estiver nas métricas, ele vai te ajudar a isso. Mas assim, esse é um exemplo que você está olhando para as métricas para procurar gargalos. Então é importante ter ele lá. Mas se você quer ver, exemplo, entrega, eu quero saber a entrega de um item grande e eu não quero que esses itens pequenos me deem insights de quando eu entrego esse item grande. Você pode tirar os itens pequenos, mas é importante que você possa ver eles um dia. Acho que só um outro ponto também aí que é, cara, as métricas na verdade nada mais é que o reflexo do seu processo, entendeu? Também você não vai querer corrigir o seu processo e querer, não vou colocar esse item porque vai estragar minha métrica. Cara, o Matheus colocou, acho que ele colocou de uma forma bem sucinta. A métrica ela só vai refletir se você tem algum gargalo, se de repente você tem que tomar alguma ação no seu processo, por exemplo. Eu vou trabalhar aqui no meu fluxo com demandas planejadas e com demandas do dia a dia. E eu consigo consigo balancear os meus esforços, entendeu? Aí, sei lá, eu coloco 80% para atacar os itens que eu paro para planejar e 20% que são meus expedite, por exemplo, que eu sei que é coisa rápida, coisa corriqueira, entendeu? Mas assim, volto a falar, a métrica, cara, a gente não pode deixar de cadastrar as coisas, de registrar, para que a métrica não avise a gente. A métrica é só um indicador mesmo do seu processo. Se está aparecendo algum problema lá, o problema não é a métrica, que pode ser que a métrica seja errada, dependendo da planilha que você estiver usando aí. Mas ela é mais um indicador para você, tá? Que pode ser ou não que tenha algum problema no seu processo. Uma pergunta bem tosca, mas em nenhum momento vocês falaram tipo, de sprint, por exemplo. Vocês falaram tudo em medição em função de tempo, de dia, semana. Vocês acham que tipo, então, é a melhor maneira de vocês fazerem essa medida, tipo, realmente em relação ao tempo, independente se a tarefa está dentro da sprint ou não, ou não, realmente tipo, fazer essas medições em cima da sprint, dessas em cima dela, poderia ser melhor ou pior? Então isso ficou muito claro. Quando se fala de sprint, vocês travam um pouco de fato, ter uma retrospectiva lá dentro, ter um planejamento lá dentro, ter todas as outras cerimônias que esse método faz você ter também. Aqui você pode definir só por iteração, então, e às vezes na sua iteração você vai ter que planejar, às vezes você não vai ter que planejar, mas no time de mobile a gente começou a pegar uma semana só como tempo para a gente fazer uma retrospectiva, por exemplo, para planejar os nossos itens, porque era um time novo. Então, um time novo com iterações pequenas, numa semana só, você gera muito mais feedback. Então, toda semana você parar e ver para a sua semana anterior como que foi, você vai ter mais feedback, você consegue melhorar mais rápido.
E não tem problema se começar tipo, uma semana sem nada, uma semana entregando um, mas o importante é que gere feedback. Porque se você trava no começo de um time, por exemplo, em 2 semanas, vai acontecer tanta coisa, até você poder mudar seu processo para os próximos itens passarem por ele não sofrendo essas coisas, às vezes compensa se deixar em uma semana mesmo. Só complementando um pouquinho, cara, a métrica é inerente ao seu processo. Você pode trabalhar com Kanban, você pode trabalhar com Scrum, você pode trabalhar... Tanto que aqui a gente não falou, olha, use uma interação de uma semana. Aqui é um exemplo que a gente está dando, tá? Para você acompanhar, mas pode fazer sentido para você querer ver a sua vazão a cada 2 semanas, que é o seu sprint. E ok também. Tá? Você consegue ver quantos itens você dá vazão por sprint, certo? E a planilha da PTEC? Oi? A planilha da PTEC, você viu alguma coisa legal? Sim, a gente primeiro queria, assim, antes da gente simplesmente chegar aqui com a planilha da PTEC, né, que é a planilha que a gente está usando de referência, a gente queria explicar para vocês, putz, o que vocês conseguem extrair da planilha, para que servem as métricas, por que a gente está usando, alguns exemplos práticos. E a ideia era a gente, a partir daqui, se estiver claro para vocês, aí a gente passa como que a gente está configurando a planilha. Eu fiquei bem feliz de você perguntar sobre a planilha, significa já que você quer ver as métricas e esse era o nosso objetivo mesmo, em trazer as métricas, mostrar o que elas podem ajudar para dar vontade a vocês de realmente querer olhar para elas, do que em vez de chegar aqui e mostrar como a gente configura uma planilha e fazer vocês todos dormirem. Mas eu gosto de explicar assim e ter um feedback que ser bem legal. Então, a gente pode ajudar também no dia a dia, se precisarem, a configurar elas, para vocês poderem extrair métricas. A gente vai passar para vocês uma básica, né? A gente vai passar uma planilha que a gente tem com a planilha zerada lá e os passo a passo como que faz para vocês configurarem. Que eu acho que esse daí é a forma mais, o passo mais simples de todos é vocês configurarem, por incrível que pareça. É meio chatinho de configurar. Aí outra dúvida que eu tenho também é por que vocês, porque em geral que você está optando também não usar os gráficos do Gira? Cara, assim, por motivos óbvios eu até entendo, sabe? Pelo Gira ser bem problemático, lá e tal. Mas será que vocês, no sondando, né, essa questão de métrica, vocês sondaram se o que o Gira oferece já pode ajudar também? Porque às vezes nem todo mundo vai ter a planilha da PTEC, acho que não sei se todo mundo sabe que tem, às vezes ninguém configura. Cara, a gente está usando por facilidade, por ser assim, mais bonita que a do Gira, sendo bem honesto. Bom, foi por isso que eu indiquei inicialmente para a galera usar essa planilha, mas, cara, se a gente conseguir ter esses mesmos insights que a gente teve, de lead time, throughput, pelos gráficos que a gente tem no Gira, eu não vejo por que não. Também o Gira, por padrão, ele tem 2 lá, ele tem um CFD, que foi o último que a gente mostrou aqui, ele também tem um que ele vai mostrar o seu cycle time, o lead time breakdown. E a gente foi comparar uma vez e a planilha estava espelhando melhor o nosso Kanban, a gente via que realmente você estava lá. E acontecia algumas coisas no gráfico do Gira que não refletia esse processo. Mas isso não é por conta do Gira, é por conta de configuração mesmo. É muito mais difícil você configurar o Gira para refletir exatamente como está o seu Kanban e o Kanban que você montou, do que pela planilha. É mais tranquilo nada. Mas assim, funciona, tá? Não, sim, eu só queria ter uma opinião de vocês. Depende se está no nível suficiente que você precisa. Porque às vezes você também investe seu tempo configurando uma planilha e tal, e o básico que você precisa já está lá no Gira também. Então acho que é bom você avaliar, ver o que está no Gira, se atende, se não atender, aí recorrer de repente a uma outra ferramenta. A gente tem só mais uma pergunta, mais uma colocação, beleza? Só complementando isso que você estava falando, uma coisa que eu vejo no Gira, dos gráficos dele, é que ele, como eu vou explicar, ele ingessa um pouco algumas coisas. Por exemplo, em afiliados a gente teve que mudar o modelo como a gente usava o Kanban do Gira, porque se a gente usasse história e subtask, na hora de considerar o control chart, ele colocava tudo na mesma linha. Então, tipo assim, uma história tinha 5 subtasks e no control chart ele colocava as 5 subtasks e a história juntas na mesma colocação, sabe? Mas você estava entregando um monte. Então não, e aí tipo assim, puta, por que isso demorou 5 dias, 15 dias para entregar? Aí na verdade eram 5 coisas de 3 dias na verdade. E aí as 5 coisas de 3 dias estavam no mesmo gráfico. Então tipo, isso era um saco e aí tipo,
era bem problemático a gente tentar mudar isso, aí a gente prefere mudar a maneira como a gente está trabalhando do que mudar tentar adaptar o control chart. Aí eu acho que isso, o nível da VTEC, quanto outras planilhas, o que a gente queira fazer ajuda, sabe? A gente já muda a planilha, não o processo que a gente segue. Em serviço tem sido exatamente isso. A gente trabalha agora com história, subteste, e pra gente tá ótimo desse jeito. Isso atrapalhou, com a minha dúvida, acho que até tem a ver com isso, porque tipo, filtrar aqui para fazer análise certa é mais difícil se você já não se pré-planejou para falar esse tipo de coisa, marca como task, como subtask, como história, junto com etc. Hoje você tem que ficar fazendo isso customizados, dá mais trabalho. Não é tão simples assim, vamos tirar tudo que era tarefinha curta e ver como ficou. Assim, a gente chegou também a adaptar alguma coisa do nosso processo por causa do giro. Agora, para mim, acho que também é um pouco mais. Bom, galera, a gente não tem mais tempo, vai rolar a Monthly aqui, né? A gente já veio pedir, mas também qualquer dúvida, cara, procura a gente lá, a gente tá aqui no Aquário de 12, qualquer coisa é só dar um toque ou chamar a gente no Slack, a gente tá à disposição, beleza? Valeu! Obrigado.